A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus. Devocional Isaías 45. É um capítulo um pouco extenso e muito importante, tem muitos detalhes. Então eu vou começar a leitura e conforme a direção do Espírito Santo, que ele tocar ao meu coração, eu vou trazendo apontamentos acerca da palavra, que diz assim: Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem toma pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O Senhor está dizendo que ele escolheu a Ciro, e ele está dizendo isso 150 anos antes de que Ciro estivesse no lugar que ele estava. Ciro não era nem nascido. 150 anos antes, o profeta Isaías fala o que o Senhor o deu como palavra, que ele escolheu a Ciro, ele ungiu a Ciro e que ele abriria todas as portas para Ciro fazer aquilo que era conforme a sua vontade. Verso 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor chamou a Ciro pelo nome, e o Senhor está dizendo: eu darei tesouros escondidos a ti. Por que ele daria? Para Ciro fazer aquilo que era conforme a vontade do Pai Celestial. Ele usaria esse dinheiro, ele usaria essas riquezas, ele faria aquilo mesmo sem Ciro saber. Diz assim, continuando, verso 4: Por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome. Puxe o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Esse verso 4 é muito importante, porque Ciro, ele não era alguém que adorava a Deus, ele não conhecia o Deus de Israel. Só que o único Deus vivo e verdadeiro, que não há outro Deus além do Deus de Israel, além do nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, ele diz: olha, por amor ao meu servo Jacó. Por quê? Porque nesse período, a descendência, Judá estaria cativa, estaria em cativeiro, e o Senhor usaria Ciro para libertá-los do cativeiro. O Senhor estava dando muitos povos na mão de Ciro, entregando a eles, abrindo as portas, nenhum ferrolho, nada ficaria fechado no caminho de Ciro, porque o Senhor estava abrindo o caminho, usando Ciro, mesmo sem Ciro o conhecer. Mesmo antes de Ciro nascer, ele já chama Ciro pelo nome e diz: eu vou usar você para libertar, para soltar o meu povo do cativeiro, por amor ao meu servo Jacó, por amor a Israel. Verso 5: Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. O Senhor o cingiu, ainda que ele não o conhecesse. O Senhor dá essa palavra 150 anos antes. Ciro não era nem nascido. E o Senhor diz: eu te cingirei. E a palavra do Senhor se cumpriu. Ciro governou. Deus ungiu. Deus fez o quê? Fez tudo conforme ele disse por meio do profeta Isaías. Por meio da vida de Ciro, o povo foi liberto e mais, ele restituiu, ele deu o dinheiro, deu riquezas para que Judá
pudesse ser reconstruída, as cidades de Judá pudessem ser reedificadas. Verso 7. Perdão, eu pulei um versículo, né? Verso 6. Para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Que você possa saber, assim como Ciro soube quando a profecia se cumpriu. Não há outro Deus fora do Senhor. Não existe outro Deus. Verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. O nosso Deus, ele é soberano. Não existe outro Deus. Ele é soberano e nada que aconteça nessa vida aconteceu sem a soberania de Deus. Seja porque ele quis que fosse assim, determinou e assim seria, ou porque ele permitiu que assim fosse, que não foge também da soberania de Deus, porque se Deus não permite, não acontece. O cenário político que estamos vivendo hoje, se está da forma que está, é porque houve a permissão do Senhor, não saiu da soberania de Deus. E as promessas que Deus faz, ele cumpre. Se ele prometeu há muitos anos atrás, tem profecias de 200 anos atrás, que haveria um avivamento aqui no Brasil, assim se cumprirá. Onde está o teu coração? Confia no Senhor. Se você voltar para o meu devocional do dia 30 de outubro, no dia da eleição, você vai ver, eu gravei por volta de 5 da manhã, eu despertei, Deus me deu a palavra e eu falei. A palavra que o Senhor me deu era: nós não devemos confiar em homens. E naquela manhã eu já tinha no meu coração que não importava se a direita ganharia ou a esquerda ganharia. A minha confiança não deve estar em homens. A sua confiança não deve estar em homens. Quando depositamos a nossa esperança em homens, isso desagrada o coração de Deus. A nossa esperança vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e nada fugiu do controle dela. Se você voltar nesse devocional do dia 30 de outubro, você vai ver eu dizendo: não importa, porque está na mão de Deus. É claro que eu não votei em quem não é de acordo com as pautas cristãs, com aquilo que agrada a Deus. Só que quando eu cheguei lá para votar, o Senhor já estava testificando no meu coração, eu já sabia, eu ouvi, eu senti e eu ouvi dentro de mim que seria o resultado que foi, né? Que a direita ganharia, que a esquerda ganharia. E aí, eu fiquei um pouco confusa, mas eu falei: seja feita a vontade de Deus. E eu lembrei de uma palavra que uma irmã me disse. Ela falou assim: Gisele, seja quem for. Ela falou assim, eu falei do avivamento, ela falou assim: seja quem for, não há um avivamento que a gente possa ver na palavra do Senhor que o povo de Deus, os cristãos, aqueles que servem ao Senhor, não tenham sofrido. Porque quando o povo é apertado, é aí que vem o derramado do Espírito Santo. E a gente não deve se corromper. A gente não deve se corromper com aquilo que é mal. O mundo pode ser mal, mas nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então não devemos nos corromper. Então saiba que nada foge do controle do Senhor. Assim como o Senhor falou que usaria Ciro, e assim o fez, e chamou pelo nome e ungiu a ele, e deu muitas nações na mão dele. Sim, houve, mas para que fosse liberto o povo de Israel do cativeiro, o Senhor, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer, para que a palavra dele se cumpra. Se o Senhor disse que haverá um avivamento aqui, começando do Brasil,
assim será. Eu vi também nesse dia, no dia 30, no Instagram, um vídeo dos ribeirinhos que estavam vindo, todo mundo com bandeira vermelha e tal. E naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo testificou dentro de mim que, né, eles ganhariam. Só que, vamos lá, o avivamento vai vir. Não duvide disso. O avivamento virá. E aqueles que não se corromperem, aqueles que guardarem o seu coração, aqueles que guardarem a palavra de Deus, né? Guarda a palavra, creia que Deus é soberano, que tudo que Ele faz tem um propósito, tudo que Ele permite que aconteça, mesmo que sejam por mais decisões do povo, mas se aconteceu é porque Ele permitiu. E se Ele permitiu é porque tem um propósito. E a gente vai ver isso sobre propósito a partir do verso 9, que diz assim: ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daqueles que diz ao pai: que é que o geras? E à mulher: que dás tu à luz? Aqui está dizendo, olha, porventura pode um barro dizer para aquele que o criou, o oleiro, o que é que ele tem feito? Ou para a mãe que deu a luz, por que que você me gerou? Ou para um pai, porque como você me disciplina assim, por que você faz dessa forma comigo? Pode? O nosso Deus, Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Nós somos vasos na mão dEle e Ele fará cumprir tudo conforme a vontade dEle. Nós podemos não entender, mas a gente não precisa entender, porque Ele é um Deus misericordioso e de amor. Como aqui diz no versículo, Ele faz a paz e cria o mal. O que significa isso? Ele cria o mal, Ele usa até o que é mal para derramar a justiça, para que haja arrependimento, Ele usa tudo. O nosso Senhor, Ele permitiu e Ele diz, usarei, quando Ele veio com justiça sobre a terra do povo de Israel, Ele diz, vocês acham que não sou eu usei Ele como vara. Sou eu quem uso, é o Senhor quem usa os homens ou as pessoas como vara para castigar, para derramar o juízo por causa da iniquidade. Para quê? Para que haja arrependimento. É para que se voltem para Ele. Mas o mesmo Deus que derrama da justiça, do juízo, para que haja o arrependimento, e Ele diz que usa pessoas como vara, como vaso, para que derrame desse juízo, para que o povo pereça. Mas Ele fala, eu restituirei. Eu restituirei. E o Senhor usa Ciro para restituir, para libertar aqueles que eram o seu povo. Jacó, o seu eleito, o povo de Israel. O Senhor usa aqueles que Ele quer. Nós podemos não compreender, mas se há alguém, seja nesse tempo ou fora desse tempo, no futuro, no governo de um país, foi porque foi permissão de Deus e tem os propósitos do Senhor. O avivamento vem, sim, em tempos em que a igreja está aflita, mas que o povo e a igreja não se curva diante daquilo que é mal. Eles se arrependem e o Espírito Santo vem como chuva sobre toda a terra. Que nós possamos, nesse tempo em que estamos passando, nos enchermos do Espírito Santo de Deus. No verso 18 diz assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu.
Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio as coisas retas. O nosso Senhor, ele fala a justiça e anuncia as coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Nada sabem aqueles que fazem procissão, né, que adoram a um Deus com D minúsculo, feito de imagem de escultura. Nada sabem e fazem isso em vão. Por quê? Porque esse Deus que foi criado pela mão dos homens, as imagens de escultura, não podem salvar. Somente aquele que salva é o nosso Senhor e o nosso Redentor, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, que entregou a própria vida por amor a ti. Esse é quem salva, e ele diz: não me adora em vão. Verso 20. Não, é 21 mesmo. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Não é o Senhor quem anuncia todas as coisas antes de acontecer? O Senhor, por meio do profeta Isaías, anunciou que ele libertaria o povo do cativeiro por aquele que ele escolheu, que ele não conhecia. Ciro não conhecia o Senhor. Ciro não era nascido, porque essa profecia foi 150 anos antes. Ele não era nascido, ele não servia ao Senhor e não conhecia, mas o Senhor já o chamou pelo nome antes mesmo dele nascer e disse tudo o que ele faria. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. E assim aconteceu. Nada foge do controle do Senhor. E como ele anunciou, e ele faz conhecer todas as coisas antes, ele anunciou: o meu filho virá. O meu filho Redentor virá. E por meio da descendência de Davi e de Abraão haverá salvação. Por nós, por meio de Cristo Jesus, somos participantes das promessas do povo de Israel. Nós temos salvação em Cristo Jesus. No verso 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, de todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para o Senhor, porque a salvação somente vem dele. Não há outro caminho, há somente um caminho de salvação. 23. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. Que diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua. Toda a língua confessará, todo joelho se dobrará diante do Senhor e confessará que Ele é o único Deus. Isso acontecerá. Tudo que Deus fala, tudo se cumpre. O Senhor anunciou que seu filho viria ao mundo e ele veio. Ele entregou a própria vida. O Cordeiro Pascual entregou a própria vida por nossos pecados e nos deu salvação por meio da vida dele, do sangue vertido naquele madeiro, naquela cruz. E o Senhor diz: o meu filho
voltará. Voltará como? Voltará com justiça. Ele voltará para trazer justiça sobre a terra. E aqueles que tiverem Cristo Jesus como Senhor serão salvos. Mas aqueles que negaram a Cristo Jesus já estão condenados. Mas ainda há tempo, enquanto temos fôlego de vida, enquanto respiramos, de nos arrependermos dos nossos maus caminhos e nos voltarmos para o Senhor. Porque todas as nações, de todos os termos da terra, de todo o canto da terra, se dobrará, se prostrará diante do Deus Altíssimo. Essa é a palavra de hoje. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade. Que o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração, ao meu coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!